Eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do terceiro ano no Colégio Emaús. E aí, terceiro ano, beleza? Bastante animados? Eu espero que sim, pois nessa videoaula nós vamos fazer uma revisão para a nossa prova, tá? É muito conteúdo, muito denso, muito conceito, tá? Que a gente estudou. Então, bora rever, né? Todo este conteúdo e no finalzinho passar alguns exercícios. Bom, então voltando então aí, né, lá no inicinho quase, né, quando a gente estávamos falando sobre o ar. Falamos muito sobre ele, as suas características, né, e tudo mais. Bom, a gente aprendeu um conceitozinho muito importante, que é a questão de mais denso e menos denso, mais pesado e menos pesado. Densidade, né? Que isso é uma característica, né, de materiais, tá? Também é uma característica do ar, por mais que ele não apresenta cheiro, não apresenta cor, né, e a gente não pode pegar, o ar, dependendo das circunstâncias, ele pode se tornar mais leve e pode ficar mais pesado, tá? Tanto que alguns veículos, alguns meios de transportes utilizam, né, esse meio para se locomover. Interessante que hoje em dia não é tão usual, né? Mas antigamente várias pessoas utilizavam aí os dirigíveis. E o balão, né, na realidade, é muito comumente usado como uma forma de lazer. Utilizando, ele só existe graças às características do ar. Bom, então aí, né, as principais características que a gente já disse: ele não possui cheiro, não possui cor, não tem gosto e a gente não consegue ver. Mas nós podemos sentir quando venta, né, quando a gente sopra, quando enche uma bola ou quando a gente respira, né, que a gente está inalando aí o ar para dentro do nosso pulmão, dentro do nosso corpo. Tem vários elementos que compõem o ar, né, que são os gases: o oxigênio, o gás carbônio, o ozônio, e pode possuir também um pouco de água no seu estado gasoso. Por isso que a gente diz, a umidade do ar está baixa hoje, então a gente tem que ingerir muito líquido, né? E, pode ocorrer isso do fato de estar com pouca umidade do ar, né? Isso é extremamente ruim para a nossa saúde. E também, né, ele possui massa, né, porque esses elementos são formados por átomos. Um conteúdozinho que a gente não aprofundou muito, mas a gente tem que saber relacionar que tudo aquilo que é formado por átomo possui massa, e se possui massa, vai possuir peso. Então, respondendo a alguma pergunta, né, o ar possui peso? Sim, ele possui, só que vai depender, né, que vai variar aí, a temperatura do ar. Lembram quando a gente falou sobre como os balões eles sobem, ganham altitude? Vejam só, o maçarico aquece o ar do envelope, né, o balão, que se expande e fica menos denso, ou seja, mais leve, o ar de dentro, né? Então, aumenta a temperatura, fica mais leve, ou seja, alterou aí o peso do ar, tá? A decolagem ocorre quando esse ar supera cerca de 60 graus Celsius. A temperatura externa, temperatura interna e externa, lembram? É como se o balão de ar quente, menos denso, boiasse no ar frio, mais denso, do mesmo modo que o navio flutua na água. Bom, então essas são as principais características aí do ar que a gente estudou. É importante dizer, pessoal, que nós não temos tempo suficiente para rever todos os conteúdos. Então nessa videoaula, eu vou nos principais tópicos, tá? E vocês, se preciso, voltem naquela videoaula que você está com um pouquinho de dúvida, né? Assista novamente para sanar todas as questões, tudo bem? Estudamos também sobre o solo, né? Sobre as suas características e a sua importância.
podemos dizer aí que o solo é a parte externa da crosta terrestre, tá? Ele pode ser constituído por vários elementos aí, como areia, argila, humus, tá? Dependendo do tipo de solo. E existe também o subsolo, que está abaixo do solo. Podemos dizer também que o solo é a camada superficial da Terra, né? A parte externa da crosta. Pois é, essa parte superficial. Superficial, que a gente diz, é uma parte mais externa, que está mais para fora, tá? Também, como diz, né, é formado por vários minerais, tá? E sua principal importância serve como fonte de nutriente para as plantas. E não é de hoje que o ser humano utiliza o solo para a agricultura. Desde muito tempo, né, que o ser humano ele descobriu essas habilidades da agricultura pelo fato de poder plantar algumas espécies de plantas, né, ver ela germinar, ela crescer e produzir alimentos, né, através do plantio pode-se produzir alimento. E quando o ser humano descobriu isso, foi extremamente importante. Poxa, porque é só eu pegar uma semente aqui, colocar ela no chão, no solo, já que o solo tem vários nutrientes que são importantes para nós. Ele vai se desenvolver, a semente vai crescer e pode gerar aí para mim uma fruta daqui a uns tempos, né? Um alimento que é extremamente importante para a nossa sobrevivência. Aí então, dois tipos de solo, né? Um mais pedregoso, o outro um pouquinho mais livre. Percebam que no solo que não está com tantas pedras, né? Com tantas rochas, as plantas se desenvolvem mais, né? Aqui elas se desenvolveram menos, mostrando o quanto que ele é importante para o desenvolvimento e crescimento das plantas. A gente estudou aí principalmente o arenoso, o argiloso, o humoso, que tem bastante o que? Humus, né? E o calcário. Aí algumas características de cada solo, né? É importante a gente saber a diferença de cada um deles, tá? O solo humoso, que é aquela terra preta, muita matéria orgânica, muitos nutrientes, tá? Aí mais um texto reforçando essa importância do solo, tá bom? É importante a gente saber na ponta da língua sobre essas características, já entrando aí um pouquinho também na questão da preservação e do cuidado com o meio ambiente, né? Já que a gente sabe que o solo é tão importante, por que muitos seres humanos ainda têm essa capacidade de descartar, jogar um resíduo no solo, né? Ah, tudo bem, é só um. Pois é, mas daqui a uns tempos, imagine se todo o solo do planeta Terra estivesse recoberto por lixo. A planta aqui, pessoal, plantas podem nascer aqui? É lógico que não. Solo todo poluído, não é mesmo? Então é um enorme desastre ambiental. Aí podemos dizer também que é um desastre impacto social. Porque social remete à sociedade, às pessoas que moram ali. E várias pessoas moram aqui. Vocês acham que essas pessoas não podem estar sujeitas a contrair algum tipo de doença? Sim, podem contrair vários tipos de doença pelo acúmulo de mosquito, rato, animais peçonhentos, né? Então são vários impactos ambientais que podem chegar, inclusive, até aos mares, também gerando enormes impactos ambientais. É quando a gente descarta qualquer tipo de forma de lixo no solo, né? Ele pode correr aí para o rio, do rio vai desaguar no mar, né? E podendo provocar também a morte de várias espécies de peixes, mamíferos marinhos, insetos que habitam a região, né, oceânica. Mais algumas imagens mostrando, né, a poluição aí do solo, mais uma ilustração mostrando, né, como que ele é formado e da sua importância, a presença das bactérias Rhizobium no solo, tá? Lembrando sempre que toda bactéria é ruim? Não.
Um exemplo aí, as bactérias Rhizobium, são bactérias que estão presentes no solo e são extremamente boas aí para a fixação de nutrientes na planta. Elas auxiliam a retirar aí, um nutriente, tá, que pode estar presente no solo ou até mesmo na atmosfera. Lembram do ar? No ar existem vários gases, tá? E existem alguns gases aí que essas bactérias aqui, pessoal, podem extrair. Olha só que legal que a bactéria consegue fazer, né? E fixar na raiz da planta. E esse nutriente, né, vai ser extremamente importante para o desenvolvimento da planta. Aí, novamente, mostrando a diferença, né? A agricultura familiar e o agronegócio, os dois são bons, pessoal, né? Só que são formas diferentes de lidar com a plantação. O agronegócio utiliza áreas imensas e para dar conta de manter todas esses vegetais plantados, eles utilizam um material químico, né, chamado de fertilizantes ou agrotóxicos. Na agricultura familiar, não, tá? Ela respeita o ecossistema, ela não utiliza fertilizantes nem materiais químicos para manter as plantinhas, tá? Os agrotóxicos são utilizados na agroindústria. Existem vários tipos de inseticidas, herbicidas, fumigantes, né, raticidas, desfoliantes e fungicidas. São nomes diferentes, né, um pouquinho complicados, mas a gente tem que saber que eles somente são utilizados, na maioria das vezes, né, nas grandes plantações, tá, no agronegócio. A maneira como eles descartam, né, jogam todo o produto químico, ele é extremamente poluente também, tá? Mostrando aí que a importância de uma horta também é extremamente importante para a nossa saúde, pessoal. Se relacionar com as plantas e mexer com as terras. Então, já falando em planta, né, estudamos também os principais grupos, né, que a gente, aí no livro de vocês, está citando a samambaia, a avenca, os pinheiros, a araucária, as laranjeiras, mamoeiros. Quem são esses grupos? Bom, as briófitas, primeiros, os grupinhos menores, é importante a gente lembrar esses nomes, tá bom? As pteridófitas, tá? Que são as samambaias e as avencas. As gimnospermas são as plantas maiores, tá bom? São plantas bem grandes, produzem sementes, mas não produzem fruto. As que produzem fruto são as angiospermas, tá bom? Importante a gente saber o nome desses principais grupinhos, tá? A importância das frutas aí também, tá? Ela é extremamente importante para a planta dispersar aí a semente, né? A fruta não recobre a semente. Várias espécies de animais, até algumas aves, se alimentam da fruta, né? E quando ela vai defecar, né, fazer as fezes, as necessidades dela, ela libera a semente, né, cai aonde? No solo, e ela começa a se desenvolver. Isso a gente chama de dispersão. Temos aí a parte externa, que é o epicarpo do fruto, o mesocarpo e o endocarpo. O tipo de reprodução das plantas, a gente falou um pouquinho também, né, reprodução pode ser por reprodução sexuada ou assexuada. A mais comum aí nas plantas pode ser assexuada por brotamento. Lembram desse nome? Brotamento. É um tipo de reprodução assexuada que as plantas podem possuir. É retirar aquele galinho ali e colocar no chão, no solo, tá? Você está reproduzindo, ou seja, você tinha uma planta, vamos pensar aí, você tinha uma mudinha de manjericão, tá? Uma mudinha de manjericão. Você foi, tirou um galinho dele e colocou na terra. Quantas mudas de manjericão agora você tem? 2. Ou seja, você reproduziu. Reprodução assexuada por brotamento, tá? Se você pega mais um galinho ali e coloca no chão, 3 mudinhas, você está reproduzindo a sua muda.
Aí na reprodução sexuada aí temos o androceu e o gineceu, que são as estruturas reprodutivas masculinas e femininas, tá? Aí mostrando como que elas conseguem se reproduzir, né? A importância dos outros animais considerados polinizadores, né? Nesse processo de reprodução. E falamos também dos animais, né? Um pouquinho de cada grupo. Primeiramente dos vertebrados, falamos das aves, peixes, anfíbios, mamíferos e répteis. Os 5 principais grupos de animais vertebrados, que são aqueles que possuem ossos, crânio, né, e a medula espinhal, tá? Os animais invertebrados não possuem essas características. É importante a gente relembrar também essa diferença, tá bom? Os invertebrados não possuem. Os vertebrados, sim. Por mais que eles possuem essas características em comum, nem todos são iguais. Aves voam, peixes nadam. Os anfíbios, eles sofrem uma metamorfose durante o seu desenvolvimento, lembram? Nascem girinos e podem se transformar em sapo, rã e perereca. Lembram das diferenças? Os mamíferos, também característica de vertebrado, são animais vertebrados, né? E os répteis também são considerados vertebrados, tá? Cada um aí com a sua peculiaridade. As aves possuem pena, os peixes possuem escamas, assim também como os anfíbios. Já a pele dos mamíferos é recoberta por pelo. Outra característica dos mamíferos também é a presença da glândula mamária, tá bom? E o cuidado parental. Lembram que esse cuidado dos pais com os filhotes é extremamente marcante nos mamíferos, tá? E os répteis aí também possuem várias escamas, né? São animais extremamente fortes, né? São extremamente fortes, tá? Um grupo muito diverso também, entre a tartaruga, o cágado, o jabuti, jacaré e crocodilo. Igualmente as características, né, de cada vertebrado, tá? Cada crânio aí de vertebrado é diferente, obviamente, né? A coluna também, por mais que eles são semelhantes, eles vão ter formatos diferentes. Os membros de uma girafa são os membros diferentes dos nossos membros, né? São diferentes também dos membros de uma ave, que na realidade os membros da ave é transformado em uma asa. Aí um pouquinho, um exemplo de cada grupo. Os animais invertebrados agora, tá? Não possui o crânio nem a coluna vertebral. O grupo extremamente diverso também. A característica aí gerais do grupo dos invertebrados, tá bom? Existem os poríferos, quinidários, plateumintos, nematóides, moluscos, anelídeos, artrópodes, que são os insetos de modo geral, lembram? E os equinodermos, que são as estrelas do mar. Aí as esponjas, representando pelo Bob Esponja, os vermes, plateumintos e nemateumintos, as minhocas, que são os anelídeos, né? Então, saber um pouquinho aí de cada grupo de invertebrados também, tá bom? Estudamos aí também o hábito alimentar de cada animal, tá? Se ele pode ser herbívoro, se alimenta de planta, carnívoro, carne, e onívoro, ambos, carne ou vegetais. Chegamos então ao final. Façam os exercícios aí 1, 2, 3 e 4, tá? De forma bem objetiva. A questão 5 aí, ó, isso daí que a gente falou nessa videoaula mesmo, a importância dessa bactéria. As questões 6, 7, 8, tá bom? Respondem aí no caderno de vocês. E as questões 9 e 10. Beleza, pessoal? Deixei mais um tempinho para vocês copiarem, né? E responderem aí para depois a gente já ver a correção. Finalizamos a nossa videoaula. Bons estudos. Até a próxima videoaula. E lembre-se sempre, juntos no caminho certo.